Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Estamos na semana da Imaculada Conceição, da Virgem Maria. Acabei de chegar da Guiné-Bissau, como tinha dito no último episódio, por isso ainda estou aqui a assentar outra vez. Foram só 4 ou 5 dias e foi no mesmo fuso horário, mas as temperaturas eram diferentes, também as atividades e as responsabilidades eram diferentes. Sei que aqui na paróquia este segundo domingo do Advento foi marcado também com muita atividade. Algumas delas o Padre Mendes já me foi dando conta, já foi partilhando. E eu partilhei tudo, é? Exatamente, e por isso, Padre Mendes, se quiseres partilhar agora aqui para todos e para mim também, o que é que aconteceu este fim de semana aqui na Paróquia de Cascais? Então, como diz o ditado, rei fora, festa em casa, não é? Portanto, o Padre não foi esperava fora, outra coisa. E aproveitámos e fizemos tudo isto aqui, marcámos as festas todas, que era para aproveitar. O Padre não estava fora, vamos lá fazer assim uma grande ramboia enquanto se pode. Mas claro que não foi um fim de semana relativamente normal. Na verdade, houve assim, algumas coisas que o foram marcando. Tivemos uma visita de um padre missionário comboniano, que veio cá também falar das missões e da importância do trabalho que os missionários combonianos em particular vão fazendo. É um pequeno testemunho missionário. E que mais? Na verdade, de facto, foi um fim de semana bastante normal. Foi. Pensava que tinha sido muito agitado. Que bom. Houve coisas e coisinhas que são daquelas coisas que, lá está, se agora fôssemos fazer uma lista e apareceu uma lista de compras que, muito bem, coisas a fazer. Temos de decidir isto, temos de fazer aquilo. Temos de tomar uma atitude para mudar qualquer coisa. Que são as coisas típicas de quem vai gerindo a casa, não é? Sim. E que, sobretudo neste tempo de Advento, que acontece tudo ao mesmo tempo. Sim. Quer dizer, a quantidade de pessoas que estão a organizar concertos de Natal, festas de Natal e que vêm pedir, Senhor Padre, pode divulgar, pode falar disto. Sim, olha, por acaso podemos divulgar aqui rapidamente. Vai haver vários concertos de Natal, não é? Uma série deles, quer dizer, olhamos para a agenda da paróquia, não é? Se estar atento ao site, vai haver aqui na Igreja Paroquial, vai haver na Igreja dos Navegantes. Acho que em São Sebastião também vai haver um concerto. São Sebastião também vai haver outro. Tudo antes do Natal, não é? Tudo nestas semanas que vêm. Tudo concertos de Advento de, normalmente, associações que aproveitam este tempo também para fazerem angariações de fundos e claro, com música própria para se tocar em igrejas. Não se pode tocar assim uma música qualquer da igreja, mas no fundo aproveitam agora sempre este tempo também para, já que as pessoas estão numa onda de generosidade, também poderem contribuir para isso. Por antecipação, sei também que no Domingo dos Reis, dia 8 de janeiro de 2023, vai haver aqui na Igreja Paroquial, às 5 da tarde, que é um domingo, o concerto também de Reis do coro vicarial das jornadas, dos jovens. É verdade, isto foi um daqueles frutos do que houve o ano passado, da cruz vicarial que foi passando aqui na Vigaria, que com base em São Domingos, que os padres de São Domingos é que dinamizaram assim um pouco mais. Sim, porque começou lá com a Via Sacra e o coro que animou a Via Sacra foi a partir do coro de São Domingos, mas foi aberta à Vigaria e houve vários que foram participando e aquilo de facto foi tão proveitoso e trabalhoso que eles continuaram a ensaiar e a dinamizar também com a música sagrada esta nossa pastoral juvenil. Por isso, quem quiser, no Domingo de Reis, também é muito comum irmos ao presépio, né? louvarmos o Senhor, vindo de todos os lados, como aos reis, a oferecerem presentes ao menino. Por isso, nessa tarde, quem quiser vir um bocadinho mais cedo para a igreja, já sabe que às 5 da tarde há esse concerto de Natal do coro vicarial aqui da nossa Vigaria, dos jovens das Jornadas Mundiais da Juventude. Pois, de resto, olha, lá está, vamos montando o presépio aos bocadinhos até ao Natal. Sim. Portanto, vai haver agora, amanhã, ontem, para quem vai ouvir este podcast quando sair, na quarta-feira, agora nas quartas-feiras vai começar o retiro, não é? Sim, vai começar o retiro em etapas que temos aqui na paróquia. Vem cá o Padre Lourenço Lino, que já conhece quem ouve normalmente o podcast. Ele já teve aqui um episódio a meio de agosto, quando veio cá também. Sim, ele veio cá fazer uma semana quando estavas no Milonga. No campo de férias de Milonga, sim. E aproveitámos e fizemos um episódio sobre um ser padre novo. E ele estava cá e foi um dos episódios mais ouvidos também na nossa lista, no nosso esquema dos episódios. Foi dos episódios mais ouvidos. É verdade. E já, por causa disso vamos falar um bocadinho mais à frente, não é? Agora na rubrica que vamos inaugurar. De ver isso, mas podemos ver depois no telemóvel rapidamente, não é? Dá para ver aqui na aplicação. Se o top daqueles que as pessoas mais gostaram. Eu tenho que pôr isto no modo de voo antes que as pessoas me liguem. E o meu também está ali ligado, é capaz de começar ainda por cima está a carregar, que ficou sem bateria de repente. Bem,
Mas sim, e o Padre Nuno é que foi à Guiné, e se calhar íamos começar então por contar-nos um bocadinho como é que foi a sua viagem, com esta rubrica primeira que vamos começar, que é o... Como é que se chamava esta rubrica? Vamos por aí. Então vamos por aí. Vamos por aí. Neste caso, por ali, um bocadinho mais longe. Por ali, até mais longe, sim. Sim, neste vamos por ali de sabermos como é que vai a vida aqui da igreja, quer seja na paróquia, na vigararia, na diocese, no mundo inteiro. E este vamos por aí eu fui à Guiné-Bissau em representação ou emissão das Jornadas Mundiais da Juventude, do COL, ou seja, de quem está a organizar as Jornadas Mundiais da Juventude, porque uma das marcas, um dos tons que queremos deixar aqui na organização das Jornadas de Lisboa é que não sejam apenas de uma diocese, e que queremos que seja totalmente da diocese, mas não sejam apenas da diocese, mas do país inteiro, e estamos aqui com a apresentação dos símbolos e também com o trabalho junto das comissões diocesanas, está-se a fazer esse caminho, esse trabalho. Esperemos mesmo que até ao fim continue a ser umas jornadas claramente da Igreja Portuguesa, ou seja, da Conferência Episcopal Portuguesa, todas as dioceses, e isto, pelo menos na estrutura, está-se a ver já esse caminho feito, mas queremos ir ainda mais longe, queremos que estas jornadas tenham a marca também da língua portuguesa, dos países de língua oficial portuguesa. Uhum. Aliás, uma das características aqui da nossa diocese, da nossa igreja em Portugal, que fez com que o Papa Francisco também escolhesse este local para fazer as suas jornadas com a juventude do mundo inteiro, foi esta ligação à África ou ao mundo inteiro. Os portugueses, na sua história, foi também por esta língua que levámos o Evangelho a tantos lugares, a tantos territórios. Por isso gostávamos muito que houvesse assim esta marca da Igreja da língua portuguesa. Nós já tínhamos ido pelo Dom Américo ao Brasil e à América do Sul, já não sei se foi em setembro, outubro, talvez, já não sei bem as datas e o tempo passa a voar, mas depois fizemos assim, todos os padres assim, responsáveis das várias direções, responsáveis não, assistentes das várias direções, disponibilizaram-se para ir com o grupo dos voluntários, dos jovens que acompanham esta ligação a estes países, para irmos a Moçambique e a Angola, São Tomé e a Cabo Verde, e agora nesta última semana a Guiné-Bissau e a Timor-Leste. E eu fui o padre designado para acompanhar os jovens nesta missão à Guiné-Bissau. A igreja da Guiné-Bissau, tivemos lá 4 dias, 5 dias, 4 dias inteiros, e foi no ambiente de uma peregrinação nacional mariana. Okay. Não sabia, mas tradicionalmente, eu acho que é muito mais do que tradição, porque isto é fácil de ver, mas a primeira igreja construída na África Ocidental, a primeira igreja católica construída foi em Cacheu, na Guiné-Bissau. Cacheu, sim. No norte da Guiné-Bissau, aquilo é muito, o mar, o oceano entra pela Guiné por rios e riozinhos e ribeiros por todo lado, por isso aquilo está inundado de vida, está inundado de água, e numa dessas localidades, também com um rio um bocadinho mais largo, Cacheu, foi construída a igreja de Nossa Senhora da Natividade. E pronto, e fazem anualmente uma peregrinação pelo dia 8 de dezembro. Este ano, depois da pandemia, depois de haver estas peregrinações canceladas, então a igreja da Guiné-Bissau decidiu fazer na semana anterior, para não colidir depois também com as festas normais e naturais na igreja, nas suas paróquias. Então fizeram no fim de semana anterior. Por isso deu para perceber um bocadinho, sem ir a todos os locais, mas os locais foram todos a Cacheu. Por isso deu para perceber um bocadinho da vida, da vitalidade da igreja na Guiné-Bissau. Então, se calhar pode-nos contar assim um bocadinho as suas impressões, e quando vamos passando aqui para quem nos está a ver no YouTube e também agora no Spotify, algumas imagens daquilo que foi a sua viagem. O que é que então nos pode contar, assim, que tipo de igreja é que é? Uma igreja jovem? Sim. Uma igreja que está a crescer? Está mais ou menos estagnada já há alguns anos? Ou como é que... Assim, eu não fiz nenhum estudo, é apenas da minha experiência. Em primeiro lugar, o prato principal, o tom principal, fomos
excelentemente bem recebidos a todos os níveis, não é? Quer seja a nível eclesial, mesmo até a nível institucional, com a embaixada e com o consulado lá de Portugal na Guiné-Bissau, todas as autoridades que de uma forma tão rápida se disponibilizaram também para nos conhecer, para saber o que é isto das jornadas, qual é que é a ligação que nós queremos ter à Guiné-Bissau e tudo mais. Por isso fomos mais do que excelentemente bem recebidos. E por isso eu não vou fazer nenhum juízo sobre a igreja propriamente dita da Guiné-Bissau, a não ser, em primeiro lugar, como foi muito bom. O que me foi dado a perceber foi, em primeiro lugar, a igreja da Guiné-Bissau não é, como é que eu ia dizer, não é maioritária, ou seja, o país... É uma minoria dentro da Guiné. Sim. A Guiné-Bissau não é, assim, visivelmente, não é um país católico. Isto não é também para classificar se é bom ou mau, não sei, mas não é a cultura católica que impera. Ou seja, há muito da igreja tradicional, ou seja, daquilo que nós chamamos as religiões animistas, e também muito da religião muçulmana. Há muitas mesquitas, há muitos imãs, ouve-se lá aqueles sons também pelas várias localidades. Mas a igreja católica é uma igreja muito jovem, muito vibrante, muito forte, acompanhada sobretudo pelos padres franciscanos. Ok. Mas agora também ia passar numa fotografia um frade também, não é? Que estava sim, ali. há vários. Ou seja, se calhar a maior presença de padres lá da Guiné-Bissau é claramente os franciscanos. Existem também 1 ou 2 institutos italianos, assim, daqueles missionários que agora não vou tentar explicar o que é, mas que estão já estabilizados na Guiné-Bissau. Sei que agora pelas dioceses, a Guiné-Bissau tem 2 dioceses, a diocese de Bissau, mais no litoral, por assim dizer, e a diocese de Bafatá, mais do interior, aqui não é bem interior, mas pronto, mais para dentro, mais oriental e do sul. E os seminários, ou o seminário, que é um seminário nacional, está a crescer. Tem cerca de 22 seminaristas e eles ordenaram diáconos no princípio do mês, eram para aí 6. Por isso, para aquela dimensão, é uma igreja jovem a crescer, uma igreja robusta a crescer. Porque estamos a falar de uma área da Guiné que é para aí o nosso Alentejo, não? Sim, assim, não é maior do que o Alto e o Baixo Alentejo em conjunto, sim, assim. É o Alto e o Baixo Alentejo, sim, a dimensão é mais ou menos essa, por isso... E a paisagem, assim como estamos a ver agora, assim, à nossa frente, assim, uma grande água, verdes... Assim, planície, ou seja, não tem montanhas por lado nenhum, é planície, muito verde, muitas árvores e a água por todo lado. Tem rios, riachos, ribeiros, vem do oceano por ali adentro, por isso a temperatura desta altura até era agradável, eram 30 graus, mas eu estava a pensar que fosse muito mais desagradável e contrastante connosco, mas à noite até ficava fresquinho, ficava arejado. Isso foi bom. O que eles dizem é que ali entre janeiro e março é que é impossível. É de calor, é? Calor insuportável, chuvas intensíssimas, não ar irrespirável, não é? Por isso agora era a altura melhor para visitar a Guiné, era por esta altura, e de facto foi mais ou menos tranquilo. Ele levou a camisola? Não foi preciso? Levei uma camisola só para voltar, mas não. Mas à noite podia vestir a camisola que não ficava com calor, mas nunca a vesti, não. E pronto, como é que era a igreja da Guiné? A igreja jovem, a igreja assim, bem vitalizada, evangelizada sobretudo pelos franciscanos. Uma das coisas que eu notei assim de contrastante são 2 dioceses muito novas, ou seja, não com muitos anos de existência, em que temos a diocese de Bafatá, que teve o primeiro bispo agora no início dos 2000, acho eu, e que morreu de Covid. Foi assim um drama, pelo menos pelo aquilo que eu percebi. Ele era novo então? Era novo e morreu de Covid. Ainda para mais ele estava muito entusiasta com a participação da Guiné nas Jornadas Mundiais da Juventude. Ou seja, estava programado os símbolos das jornadas irem neste primeiro ano passarem pelos países de língua portuguesa, e a Guiné-Bissau foi dos mais entusiastas a receber esses símbolos, nomeadamente a diocese de Bafatá, e o senhor bispo já tinha aquilo tudo programado, ir às várias paróquias, aos vários setores, vigararias, estava a entusiasmar a pôr aquela gente toda a mexer, nomeadamente os padres e as comunidades religiosas, e de repente morre de Covid. Por isso está lá um administrador diocesano, um padre italiano, mas vivem o mesmo espírito e o mesmo entusiasmo, por isso estão lá na mesma, estão lá a fazer esse trabalho, também muito entusiastas a quererem vir às Jornadas Mundiais da Juventude. Em Bissau tem o bispo, julgo que ser o terceiro bispo da diocese de Bafatá,
por isso também não são assim tantos, não é? Da Diocese de Bissau, desculpa. E esse bispo teve agora um problema de saúde, então está em Itália em tratamentos, por isso é uma igreja que tem lá o vigário-geral, um padre italiano, também já estabelecido lá na Guiné há muito tempo, mas nota-se assim um bocadinho assim, essa orfandade, ou seja, o desejo. Eu notei muito uma igreja muito organizada no sentido das comissões, dos catequistas, dos grupos, ou seja, aquilo é tudo muito hierárquico, mas no bom sentido, ou seja, está muito bem organizado, porque é impossível o padre fazer tudo, não é? É impossível o bispo fazer tudo, mas por outro lado também notei a importância dessa cabeça, e às vezes sem o bispo, sem o prior, sem o responsável, de facto as ovelhas ficam assim um bocadinho mais dispersas. Aqui tivemos uma celebração gigante lá na tal peregrinação anual, eram mais de 7.000 pessoas e a sua maioria iríssima, ou seja, eu diria que 6.500 eram jovens, jovens com idades a participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, gente de todo lado, das dioceses inteiras, né? E estavam das próprias todas. Isto é em Cacheu, sim. A fotografia que estamos a ver na missa final, na missa central, e foi impressionante, ou seja, a participação pelas músicas, no ofertório, ou seja, nós trouxemos, eu esqueci-me de dizer isto, mas as batatas doces que nos deram para trazer fizeram parte do ofertório, por isso foi o ofertório da missa, deram coisas de Cacheu, e algumas batatas doces que ofereceram, depois nós trouxemos em Portugal também como este sinal da comunhão de todas as igrejas, por isso quando fores agora comer as batatas doces lá em casa, assim numa das refeições, já sabes que vem neste ofertório da missa de Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora da Natividade em Bissau. Pronto, e depois o que é que notámos mais? Por exemplo, o grande entusiasmo e a grande vontade de vir às Jornadas Mundiais da Juventude e, por outro lado, também a consciência das dificuldades para isso. Aquilo, que tipo de dificuldades é que eles têm? Sobretudo financeiras e de... se houvesse dinheiro, eu diria que destes 6.000 viriam 3.000 jovens à vontade. Aquilo, a forma como está organizada é do género, é como se houvesse bolsas que são criadas com os trabalhos das paróquias, também com os donativos de algumas instituições de igrejas estrangeiras. Ou seja, eles fizeram lá na organização, viram consoante a forma da organização e o número de pessoas, o número de grupos das paróquias, dos setores, das dioceses. Eles fizeram ali uma amostra representativa. Agora vou dizer números que sou eu a inventar, mas imagina, a paróquia não sei do quê pode eleger dois jovens, não é? Então esses 2 jovens são eleitos pelos grupos. E vão em representação de todos. Exatamente, ou seja, o grupo vê quem é que o representa. Normalmente existem alguns critérios, não é? De assiduidade, de responsabilidade, ou seja, é quase como se fosse não é bem um prémio, mas quase como se fosse uma honra. Uma honra, assim, que é dada pelos seus pares, ou seja, não é um prémio que vem de cima, normalmente é confirmado depois pelo Sr. Padre também. Sim. Porque uma das dificuldades que podia haver era os jovens da Guiné-Bissau, como de outros países, aproveitarem estas visitas cá a Portugal para depois ficarem cá ilegalmente ou irem para outros sítios ilegalmente. E não é nada bom para a responsabilidade da Igreja, não é? Para o bom nome da Igreja, a Igreja associar-se a este tipo de movimentos que é ilegal, ou seja, se quem quiser fazer isso tem maneira legal de o fazer, não é? Por isso eles foram às Jornadas Mundiais da Juventude de Cracóvia e foram 78, acho eu, ou 76, e voltaram os 76 para Bissau. Foi uma coisa que estava... Aí é um bom sinal, é um sinal também do que é que os jovens vão fazer, e sabem que a participação nas jornadas é também uma semente e uma missão para fazerem isso lá depois na Guiné, ou seja, é missionário para dentro. Por isso foi 4 dias espetaculares. Tivemos mas se calhar podemos pôr aqui em baixo, tivemos um programa na rádio Solmansi, que é uma das rádios a rádio da Diocese de Bissau. Há aqui uma foto sobre isso, não é? Esta Solmansi, assim, quer dizer o Rádio Sol Nascente. Por isso nós, se calhar, podemos ver quais é que são os links e podemos pôr aqui na descrição, se alguém quiser ouvir, falar em crioulo e falar em português. Fomos recebidos pelo Sr. Embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, pelo Sr. Cônsul, que nos ofereceu um jantar fantástico, extraordinário. Fomos recebidos pelo Vigário-Geral de Bissau, o Padre Dávide, e aqui nesta fotografia aqui com o Sr. Padre Lúcio, que é o administrador diocesano de Bafatá. Depois participámos na peregrinação dos jovens,
até Cacheu, uma peregrinação a pé de cerca de 7 km, assim, impressionante, a multidão, né, de gente, o cordão humano, o comboio de gente a andar a pé até chegar lá, na vigília também da noite, onde como padre confessei bastante. Depois nessa missa final, depois no domingo foi um dia já mais de usufruir, né, dos ares da Guiné. Tivemos na missa da Catedral, tivemos com os responsáveis destas várias comissões da juventude. Fomos assim a 2 ou 3 sítios bonitos ali à volta de Bissau, um bocadinho para respirarmos o ar de Bissau, e pronto, e depois voltámos para Lisboa. Por isso é só, sim, para finalizar, uma das coisas que às vezes quando a gente se vê com os olhos, só com os olhos da carne, né, das condições materiais, de facto aquilo pode ser um bocadinho, não sei, desafiante, porque há muito pó, há muitos buracos na estrada, há muito, não sei. Acho que estava a dizer quando chegou que um percurso que para nós seria 40 minutos em autoestrada. Aqui são 3 horas e meia, 4 horas, sim, a subir e a descer. Por isso, há algumas coisas de condições humanas, ou seja, não há miséria, pelo menos eu não vi miséria, há muito fruto, há muito peixe, há saúde, não há muita amplitude térmica, por isso as pessoas não têm que sofrer assim demasiadamente, né? Mas depois quando a gente olha com os olhos do espírito, né? E de facto aquilo é impressionante os sorrisos, é impressionante a alegria, é impressionante a ajuda e o respeito que existe. E foi muito bom, foi uma experiência ótima, também de igreja, também de comunhão. Não há, às vezes podia haver assim uma relação um bocadinho áspera ou um bocadinho distante, né, entre os guineenses e os portugueses, ou entre a Guiné, a igreja da Guiné e a igreja portuguesa, mas nada, ou seja, do mais fraterno que existe, sem subserviência nenhuma, nem estarmos acima ou abaixo de quem quer que seja. Por isso foi uma experiência de igrejas irmãs. É pena nós não aprendemos a falar crioulo assim, em 2 ou 3 semanas ou em 4 ou 5 dias. Dá para perceber que há muitas palavras portuguesas, o som é igual, e depois aqueles artículos mais pequeninos do cá e tá e bo e no, a gente depois só tem que saber o que é que significa isso, não é? E depois percebemos claramente o contexto. Mas pronto, por isso na comunicação pode ter sido um bocadinho mais difícil, mas mais do que irmos lá dizer o que quer que seja, fomos lá aprender, fomos lá convidar e fomos lá também para prepararmos melhor aqui as nossas jornadas mundiais de juventude para que todos possam participar. Maravilha, né? Foi muito bom, sim, e vamos mantendo assim, ligados também a esta igreja. Já tinha ido a Moçambique e a São Tomé e Príncipe, agora também já tenho a Guiné, assim como amigos próximos, né, de quem podemos criar mais pontos e se daqui a uns tempos, assim, de uma forma mais personalizada ou mais assim comunitária, se eu vos provocar para ajudarmos uma coisa qualquer na Guiné-Bissau, pronto, já sabem que vem desta viagem. E foi com estes dois que estamos aqui a ver, sim, dois jovens que a Mariana, sim, a Mariana Ávila, assim, tanto a Mariana como o Pedro, a Mariana Ávila e o Pedro Ari fazem parte do grupo que se chama Caminho 23. O Caminho 23 é todo o trabalho que se faz até chegarmos às Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso, tudo o que é divulgação, tudo o que é tratamento e acompanhamento dos peregrinos para que venham até cá. Depois existe um grupo que é tratar dos peregrinos cá na própria das jornadas, por isso recebê-los, pô-los nos locais, de levá-los de um lado para o outro. Mas este Caminho 23 tem como missão entusiasmar e criar esta onda e por isso fazer ligações às várias igrejas e aos vários movimentos do mundo inteiro. Em relação aos países de língua portuguesa, são 2 jovens, que é a Madalena e a Maria, mas coitadas, não podiam ir no mês a 6 países, né? Era impossível, não havia sequer tempo físico. Mesmo assim elas foram cada uma delas a 2 países e não apenas a 1, mas depois pediram a outros que pertencem ao mesmo grupo. Por exemplo, o Pedro, sei que está com os peregrinos de língua francesa e também ao grupo nós chamamos o G8, são aqueles 8 países que tradicionalmente trazem mais peregrinos e por isso precisam de um acompanhamento também mais particular, mais personalizado, porque vêm muitos e por isso é mais difícil de encher ou de pôr nos sítios certos quando vêm muitos do que quando vêm poucos. A Mariana é engraçado que está responsável pelo acompanhamento dos países do Extremo Oriente, os países de longe,
Então é uma das jovens de ligação. Mas pronto, como pertencem ao grupo do acompanhamento dos peregrinos, eles voluntariaram-se para ir à Guiné-Bissau, e eu entre os padres também fui enviado para ir nesta viagem, e é a mesma obra de Deus, foi espetacular, e queria agradecer também a eles a alegria, a disponibilidade, o trabalho, assim, a serenidade, que também nos inspirou a fazer estes 4 dias de missão. Maravilha. Então voltou revitalizado. Sim, com certeza. Foi o último dia. Para lá não dormimos, a viagem foi de noite. Sim. E tivemos 2 paragens técnicas. Para cá foi mais ou menos a mesma coisa. Tivemos que levantar-nos à 1h30 da manhã. Afinal o voo foi adiado, mas nós não soubemos. Só soubemos quando já estávamos no voo para cá. Mas pronto, por isso ficámos também o dia todo em viagens. O dia todo, até o meio-dia, mais ou menos. Depois o Pedro foi logo para a sede trabalhar. A Mariana foi descansar um bocadinho, porque depois no dia a seguir tinha trabalho também, já no seu emprego, do qual tirou férias para ir à Guiné-Bissau. E pronto, eu também já tinha lá as missas da tarde, depois hoje a missa da manhã e tudo mais. Por isso estou assim meio zombie, mas sim, cheio de vontade e motivação. Está bem. Sim, senhor. Então, bem-vindo de volta. Muito obrigado. E já voltou o rei, portanto acabou a festa. Vamos para a Guiné, exatamente. Mas vamos trabalhar, temos muito que fazer. Sim. Então pronto, nesta semana estamos na semana da Imaculada Conceição. Era uma das coisas também que esqueci-me de perguntar, ou seja, a novena, lá temos as nossas santas, não é? Que vão todas as noites também recordando a sua juventude à capela de Nossa Senhora da Conceição para rezar o terço todas as noites, e rezam por nós e por todos aqueles que não podem participar assim de uma forma tão frequente na oração do terço da novena da Imaculada. E nós no dia 8 de dezembro teremos missa às 5 da tarde, também na capela de Nossa Senhora da Conceição. Mas com este tom de Nossa Senhora, lembrei-me de uma carta apostólica do Papa João Paulo II, de 2002, no ano em que eu fui ordenado padre, por isso tem 20 anos esta carta, e que ele escreveu sobre a oração do terço. E ao comentar contigo, que és padre, não há 20 anos, mas quase, se sabias ou se fazias ideia de como é que era esta oração do terço, e tu mostraste assim um ar assim um bocadinho surpreendido, porque nós aprendemos a rezar o terço com a nossa avó, com a nossa mãe, por isso sabemos rezar o terço normal, não é? Do Pai Nosso, as Ave Marias, depois o Glória, com os mistérios todos, e agora já temos estes mistérios luminosos também. Mas o Papa João Paulo II escreveu uma carta explicando porque é que a oração do terço é a sua oração predileta. Por isso, meus queridos amigos, nós que ouvimos tantas vezes que a oração do terço é repetitiva, é uma seca, parece que não diz nada, ou seja, nós temos tantas dúvidas, não é? Tantas reservas em rezar o terço. Olhamos para este exemplo deste santo, e em relação a este santo podemos olhar para mais 50 santos iguais, ou todos os santos iguais, e se calhar aprendamos com eles. E foi um bocadinho isso, ou seja, o Papa João Paulo II quis mostrar-nos como a oração do terço é uma oração tão completa, tão abrangente. Não? É a oração dos simples, com certeza, é uma oração repetitiva, que às vezes exige pouco de nós, mas também pode ser muito, muito proveitosa, pode ser muito desafiante. Então ele escreveu esta carta para nos ensinar, como ele dizia no princípio, que a oração do terço é um método válido, mas que pode ser melhorado. E por isso, como ele foi aprendendo a rezar o terço também à sua maneira, e a propor-nos a todos rezarmos também da mesma maneira. É verdade que nós de facto muitas vezes ouvimos isso. O Senhor Pai tenta rezar o terço, mas não consigo. E vemos às vezes é porque estamos a fazer de uma forma que não ajuda. Não é? Há outras formas que podemos rezar o terço e faz de facto a oração. Não é? Levar o nosso coração a Deus, tratar de amizade com o Senhor, e isto bem rezado pode ser de facto grande fruto. E então há assim algumas coisas que podem ajudar, que o Papa diz nesta carta, não é? Sim, de uma maneira muito simples. A primeira coisa é, logo, a enunciação do mistério. Nós sabemos que existem 4 conjuntos de mistérios, não é? Os mistérios, assim, pelo tempo da vida de Jesus, temos os mistérios gozosos, depois os mistérios luminosos, depois os mistérios dolorosos e depois os mistérios gloriosos. Depois os mistérios da alegria, os mistérios da luz, os mistérios da dor e os mistérios da glória. Da alegria, normalmente, é a infância de Jesus. A luz é o tempo da missão pública de Jesus. A dor é o tempo da paixão de Jesus. E a glória é o tempo da ressurreição e da vida eterna de Jesus e de Nossa Senhora. E por isso nós devemos decorar estes mistérios, ou seja, todos têm lógica e é tudo muito cronológico e é fácil de decorar, principalmente quando se reza normalmente, decora-se logo no instante.
E é muito importante, por exemplo, a chamada enunciação do mistério. Portanto, dizer qual é que vai ser o mistério que vamos meditar. Primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Sim. E ele diz, nessa enunciação, só o simples facto de dizer, nós começámos a imaginar a cena. Aliás, ele diz que nós podemos colocar para cada terço, por exemplo, pôr uma imagem da Anunciação, por exemplo. Uma imagem física. Uma imagem ou física. seja, um desenho qualquer de Nossa Senhora. Ou Estamos a rezar o terço e temos a oração do terço no telemóvel. Guardamos imagens do terço no telemóvel. Então, primeira coisa, a Anunciação do anjo e compomos a cena, imaginarmos a cena. E depois, a segunda parte é escutarmos a palavra de Deus. Para todos estes evangelhos, nomeadamente os da vida pública de Jesus, nós temos a descrição factual, a descrição evangélica desse mistério. Por isso, darmos foco também à palavra de Deus. Aqueles dias, o anjo do Senhor foi enviado a Nazaré, uma virgem desposada com um homem chamado José, e o nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse-lhe o anjo, ave é cheia de graça. Pronto. Sabemos quase de cor os evangelhos de cada um dos mistérios. Depois, outra das coisas que pode ajudar é o silêncio logo a seguir. Às vezes nós rezamos o terço a voar, rezamos o terço a correr, não é? Por isso, enunciar o mistério, contemplar a imagem do mistério diante de um ícone, de uma figura física, lermos a palavra de Deus e darmos silêncio para que tudo isso carbure, não é? Tudo isso faça um bom cocktail. Então é bom, nós já temos essa marca, já temos esse tom para a oração do Pai Nosso e das Ave Marias e do Glória que vem a seguir. Isso é engraçado, que de facto o silêncio ajuda bastante, não é? E no Concílio Vaticano II, isto para a liturgia, não é? O terço não é liturgia, a liturgia é o que é a oração oficial da Igreja, mas dizia que também uma das formas de participar, e normalmente ficamos assim meio espantados, é o silêncio. Sim. Nós com o silêncio vamos meditando no coração, então, como Nossa Senhora fazia. É importantíssimo. E é giro que agora, quando houve o sino da Diocese de Lisboa, em que falámos também da liturgia, assim um dos grandes focos, e que o Sr. Patriarca depois também sublinhou, foi o silêncio. Não é? Mas nós notamos isso, ou seja, é fácil as pessoas que vão à missa. Quando vão à missa e há silêncio, o silêncio nem sequer às vezes é só aquele minuto de silêncio depois da comunhão ou depois da homilia, em que ninguém... É mesmo quando estamos a rezar, o padre está a rezar e o padre tem que fazer respiração, e por isso tem aquele meio segundo de respira. E respira-se um silêncio de quem está a rezar. De quem está a rezar, de quem está a acompanhar aquelas palavras. Por isso, e nota-se claramente essa participação pelo silêncio. Aliás, nesta oração do silêncio também podem vir não só as imagens, as marcas, o eco da palavra de Deus, como a partir daí também as nossas próprias intenções para esse mistério. Sim, por isso meditamos, por exemplo, no nascimento do menino Jesus, e olha, o Senhor fica com este bebê agora que nasceu. Exatamente. E até às vezes pode ser giro associar um mistério àquilo que vai acontecer na nossa vida e entregando-se. É? Exatamente. Depois, a seguir é o Pai Nosso. É bonito, nós começamos, nós sabemos que o oração do terço tem sempre o Pai Nosso, depois as 10 Ave Marias, que é o corpo principal da oração, e depois o Glória. Mas o Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou, por isso tem aqui logo um sinal da oração que Jesus nos ensina, também no principal, logo Pai Nosso. Estamos unidos a toda a Igreja, estamos voltados para Deus Pai, na oração por intercessão de Nossa Senhora, mas de uma maneira eclesial também. Por isso, quando eu rezo o terço sozinho, sei que uma alma que se eleva o mundo, não é? Quando eu rezo, porventura os proveitos da oração não têm que ser para mim, podem ser para aqueles que não rezam, para aqueles que não sabem rezar, para aqueles que não conseguem rezar. Por isso esta oração do Pai Nosso recorda e traz esse caráter assim mais eclesial ou mais comunitário e também cristão da nossa oração. Depois as 10 Ave Marias, que têm um primeiro bloco, que são as palavras do Evangelho, a saudação de Nossa Senhora e a visitação também da sua prima Isabel. E depois tem uma segunda parte, assim, mais de petição, mais no final. Aliás, uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia é esta última parte da oração da Ave Maria foi posta numa das epidemias da peste negra na Europa, que aquilo apanhava-se a peste e morria-se passado poucas horas ou poucos dias. Por isso, na oração da Ave Maria havia também essa petição, não é? Agora é na hora da nossa morte, que é depois da manhã, que é logo a seguir, não é? Mas uma das coisas que o Santo Padre sugeriu foi, até mesmo pelo caráter cristológico ou cristão
da oração do terço. Ou seja, apontar mais para Jesus explicitamente. Apontar mais para Jesus explicitamente. Então é uma das coisas que ele sugeriu, e se calhar depois nós na descrição do episódio até podemos pôr mesmo a lista, que as pessoas, se quiserem, depois podem tomar nota e podem habituar-se a rezar assim, é que quando chegar à parte central, à parte do meio da oração, principalmente quando estamos a rezar comunitariamente, normalmente há um grupo que reza a primeira parte da Ave Maria, depois o segundo responde, não é? Para haver um diálogo. Todos rezamos o mesmo, mas para haver ali um certo ritmo. É típico também das orações eclesiais. Então, quando se diz bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, em vez de o Jesus ser um ponto final, o Jesus ter ali quase como que uma vírgula, uns parênteses, não é? Que consoante o mistério, haver também essa recordação do caráter central de Jesus nesse mistério. Por exemplo, nos mistérios gozosos, o primeiro mistério é a anunciação do anjo. Então seria qualquer coisa do género: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que o anjo anunciou em Nazaré. Ok, acrescentar qualquer coisa para não ser sempre a mesma coisa. Exatamente. Ou para apontar para aquele mistério que estamos a editar e voltarmos a lembrar. Onde é que Jesus está nesse mistério? É? Onde é que Jesus está nesse mistério? Na visitação. Jesus que convosco visitou Isabel. E foi isso mesmo. Jesus estava no ventre de Maria, e por causa disso João Batista no ventre de Isabel exultou de alegria porque percebeu a presença de Jesus, a Nossa Senhora. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, que nasceu em Belém. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, que oferecestes no templo. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, perdido e encontrado em Jerusalém. Por isso, focar para cada mistério também onde é que estava Jesus, onde é que está Jesus nesse mistério. E não só, às vezes uma das limites da nossa oração do terço é ser muito repetitivo, disperso e que estamos muito distraídos. Eu lembro no seminário, quando nós, principalmente no mês de Maria, também no mês do Advento, rezávamos comunitariamente uma oração mariana, e havia várias, e houve uma vez que nós decidimos rezar o terço a João Paulo II, como a gente chamava, né? Acrescentavam Então um grupo preparava as coisas todas, preparava os ícones, preparava as meditações, a oração, essas coisas todas, e aquilo era engraçado, porque aquilo, à terceira ou quarta Ave Maria já havia a tentação de voltarmos à lenga-lenga, no bom sentido, não é? mas ao repetitivo, não é? Bendito o vosso ventre, Jesus, e toda a gente começava logo, Santa Maria, Mãe de Deus. Então obrigávamos a nós a estarmos sempre atentos em cada Ave Maria, e mudava, em cada mistério mudava esse sublinhado da presença de Jesus. Por isso também ajuda, ou pode ajudar, a pormos na nossa oração a Maria, pormos sempre Cristo como elemento central, como elemento nuclear, e também para quebrar um bocadinho essa rotina, essa distração das 10 Ave Marias. Isso é engraçado, que eu lembro-me, antes de ir para o seminário, houve um verão que eu passei na Alemanha a trabalhar. E pronto, ia à missa, e lembro-me que antes havia umas senhoras que rezavam o terço, e eu que ainda não tinha lido, então, a carta do Papa São João Paulo II, pronto, já tinha aprendido o Ave Maria em alemão, estava todo contente, lá estavam as senhoras a rezar o terço, vamos lá praticar, que até se aprende alemão e tudo. Mas depois metiram lá qualquer coisa no meio, portanto, devia ser isso, não é? Deviam estar a acrescentar a parte... Portanto, não era o Ave Maria normal, e fiquei, olha, bolas, afinal não sei rezar o terço. Afinal não sabias rezar o terço a João Paulo II. A João Paulo II, em alemão, naquele caso. Em alemão, exatamente, sim. Pronto, depois das 10 Ave Marias há o Glória, e bem, ou seja, sabemos que é a oração por excelência, não é? Sempre que se fala do céu, fala-se destes Glórias, não é? Por isso, saber que para onde nos leva essa oração é participar na vida eterna. Participar neste ato de louvor e de glória contínuo que todos aqueles que estão em Deus fazem. E por isso é bom nós também experimentarmos um bocadinho do céu, quase como neste auge, não é, da contemplação do mistério de Cristo, com a ajuda ao colo de Maria, nós chegarmos até ao Pai. Depois o Papa João Paulo II fala um bocadinho das jaculatórias finais, que são aquelas invocações muito típicas. Nós, tradicionalmente em Portugal, temos ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Uma oração muito, muito de Fátima, que nós ouvimos da mensagem de Fátima. Depois, consoante também as nossas famílias religiosas, as nossas famílias humanas, vamos começando a pôr coisas lá, ou seja, é muito engraçado ver, não é? Mas é consoante, ou seja, se nós rezamos o terço aqui, rezamos assim, rezamos estas orações. Rezamos o terço acolá, temos mais não sei quantas orações. E quase que faz lembrar depois, às vezes, quando vimos de todos os lados, queremos rezar tudo. Porque às vezes quase que demora tanto o Glória como as 10 Ave Marias e o Pai Nosso. Não é? O Santo Padre diz
que é muito boa essa tradição, até porque algumas delas vêm também de revelações particulares de Nossa Senhora ou do anjo, mas ele sugere que haja uma oração conclusiva também do mistério, uma oração final. Assim, para cada intuição, ou seja, não sei dizer assim de cor, por isso Por exemplo, a Anunciação, fazer aquela última. Estou a dizer uma Sim. de cor que é já feita, não é? Mas Sim, igual. sim. Senhor Jesus Cristo, não, como é que é? Está aqui, Senhor Jesus, nós contemplamos a humildade da vossa encarnação, por exemplo. É a Pronto, uma sugestão coisa assim desta curta e- que eu li assim: dai-nos a graça de viver o que este mistério contém e alcançarmos os frutos que ele promete, por exemplo. Uma oração voltada para o mistério. Por Cristo Senhor nosso, amém. Pronto. O Santo Padre diz que esta oração também finalizada, não apenas... As jaculatórias, o que se faz basicamente é vivermos nesta tradição, nesta ligação a todos, e é ótimo. Esta oração quase que fecha este ciclo de cada mistério e dá o foco não na repetição de fórmulas, que também é muito saudável, ou seja, não estar a pensar em muito e estamos em momento de oração, o que quer que a gente esteja a fazer, mas também ajuda a rezar aquilo que serve, o terço, os mistérios da vida de Jesus pelo olhar de Nossa Senhora, que é o olhar mais próximo, não é? mais completo que a gente cá na Terra pode associar-se. Não é? Depois o Santo Padre termina a dizer como, ou seja, nós rezamos o terço pelos dedos, rezamos o terço por uma dezena, né? Às vezes até tem uns anéis, não é? Às vezes até é fácil. Aquelas dezenas pequeninas. Exatamente, pronto, e põe-se no dedo e vai-se rodando. Eu lembro quando rezava o terço no carro, tinha uma dezena também que era mais fácil porque às vezes conduzir, não é? E o terço podia ser mais por todos os sítios. Era um grande filme. O Santo Padre sugere mesmo o objeto do terço, ou seja, o terço não só apontar para a cruz de Jesus, que é o único símbolo visível que a gente vê, aquilo são contas, são bolinhas, e depois temos o único símbolo que existe é a cruz, e como quer dizer que a oração está centrada e está voltada sempre para Jesus, no seu mistério completo que a cruz significa. Mas eu lembrei-me também de um testemunho que ouvi da irmã de Guadalupe, sim. Lá da Síria, e como ela dizia, e eu houve uns tempos que também fazia mais vezes isso, que era que o terço estivesse sempre na mão. Ou seja, tu usas cabeção, com certeza que é para não teres problemas em escolher a roupa que vestes todos os dias, tens mais em que pensar. Também é verdade. Mas é sobretudo para ser um sinal visível, natural, que qualquer pessoa que queira ter um padre, ou que olhe para ti e te veja logo como padre, mesmo não te conhecendo de lado nenhum. E isso já te provocou, de certeza, coisas boas, agradáveis, né? Pessoas que pedem a bênção, pessoas que se querem confessar, pessoas que querem desabafar contigo, pessoas que confiam logo automaticamente em ti, não é? Tens de ter mais cuidado, por isso não podes buzinar no trânsito, não podes desrespeitar as regras não sei do quê, porque as pessoas também olham sempre como padre, se calhar outros também gozam mais assim, de uma forma mais superficial contigo, mas é um sinal exterior, não é, de que tu és padre. E a irmã Guadalupe dizia que o terço na mão era também um sinal exterior de que estávamos na nossa pertença a Jesus. E de facto eu já vivi isso várias vezes, ou seja, às vezes quando ando só por aí, não é? Quando dou os meus passeios à noite, ou e é tão bom nós sentirmos na nossa mão, e é tão bom ao sentir na nossa mão nós mostrarmos a todos. Há alguns que até eu nunca percebi bem aquelas pulseiras de terço, mas quase isso, ou seja, está sempre fora de nós e está sempre dentro de nós, esse objeto, né, da nossa oração, da nossa pertença à Igreja, do nosso caminho para Jesus e desta poderosa intercessão que é a Nossa Senhora. Por isso, basicamente, são estes os passos que ajudam a rezar melhor então o terço. Né? Exatamente. A enunciação do mistério, com a imagem de cada mistério, a palavra de Deus, o silêncio, o Pai Nosso, as Ave Marias, com aqueles apostos, não é? Com aqueles atributos, com aquele lugar de Jesus em cada um dos mistérios. Depois, no final, depois do Glória, das jaculatórias, ou substituindo as jaculatórias, aquela oração mais adequada ou mais conforme ao mistério que contemplamos. E depois o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, fala também do poder e do peso que o terço objeto pode ter. Pronto, basicamente é isto. Podem ver na Carta Apostólica o Rosário da Virgem Maria, seja, num dos capítulos, né, no capítulo 3º,
ver também como é que ele reza, ou como é que ele rezava o terço, e como é que ele nos ensina também a rezar o terço. E que isto nos ajude agora nesta semana da Imaculada Conceição, neste tempo do Advento, que é um tempo mariano por excelência. É com Maria, ou por Maria, que nós recebemos Jesus, e há de ser sempre por Maria que a gente recebe Jesus em cada dia, e também este lugar próprio de Maria na nossa redenção, que ela continue como mãe do céu a velar por nós, não é? E a fortalecer-nos neste caminho de fidelidade ao seu Filho Jesus. E pode ser uma boa ocasião para dizer, olha, está bem, o seu padre custa muito rezar o terço, está bem, então vá, leia isto, veja como é que pode rezar melhor, e antes de desistir, vá, ao menos tenta outra vez e veja, vai ver que isso está a fruto. E que nem que fosse só apenas também, como dizia, eu lembro-me sempre que uma vez ouvi de um padre, quando me fui confessar, que dizia, o pior terço é aquele terço que não é rezado, dizia o Papa São João 23. É verdade. Portanto, mesmo se rezarmos com a cabeça no ar ou o coração, claro que não é esse o ideal, mas ao menos estamos a ter aquele tempo que dizemos, olha, isto é para ti, Jesus, não é? Isto é para ti, por meio de Maria, para lá chegar. Portanto, o pior terço é aquele que não é rezado, mas se pudermos rezar melhor e com mais unção, com mais amor, tudo isto aqui ajuda, não é? Aquilo que vimos hoje do Papa São João Paulo II. Muito bem, Sr. Padre, vamos para o último passo aqui deste nosso episódio do podcast. Vamos sim, depois também é preciso ir para a missa, que já está quase da hora. Pois é, mais 5 minutos então. E onde é que estamos? Portanto, este é é a primeira vez que vamos usar esta rubrica. Sim, é o chamado hashtag Vamos. Não sei, depois de nós, para quem nos está a ver no Spotify ou no YouTube, a gente está aqui a tentar manter visualmente uma coisa um bocadinho diferente. Mesmo depois quem andar para a frente no YouTube, se não gosta do tema ou qualquer coisa parecida, então o fundo de outra cor também há de mostrar que já estamos a falar de outras coisas. Então neste último passo, ou seja, nós agora estamos a fazer um vamos a 3 passos, a 3 tempos, neste último tempo recebemos agora tu recebeste, nós recebemos agora um mail também assim automático na conta do podcast @paroquiadecascais.org, assim os rankings dos podcasts, não é? Os rankings dos mais ouvidos no Spotify. Então interessámos-nos um bocadinho, só não foi muito, interessámos-nos um bocadinho ver o que é que as pessoas ouvem, segundo estes não são medidores oficiais, é apenas de uma plataforma. Sim. Mas e se fomos apenas buscar, não em termos de números absolutos, tanto que eles também não dão apenas um ranking. E normalmente o ranking é um ranking semanal ou um ranking diário, nem faço a mínima ideia, ou seja, está sempre a mudar consoante os episódios e consoante as coisas. Nos nossos rankings do catolicismo em Portugal, o nosso podcast Vamos já aparece, ou seja, já é bom sinal. Ou seja, não é um bom sinal ainda, ou seja, o que nós gostávamos muito, e por isso estamos a aprender, ou seja, nós aprendemos com as vossas respostas e com o vosso acolhimento, né? Nós gostávamos muito é que isto servisse de facto a nossa comunidade paroquial de Cascais. Por isso nós gostávamos muito que as 2.000 ou 3.000 pessoas que viessem à missa todos os domingos ou habitualmente aqui, ou que estivessem ligados à paróquia de Cascais, fossem subscritores deste podcast. Porque é que ajuda? Como dizia lá o Matt Fred, é assim que ele se chama, não é? É um destes podcasters que já vamos apresentar de daqui a bocadinho. Por acaso eu não pus esse, mas sim, pronto. Mas ele diz com muita piada a dizer que os algoritmos lá dos YouTubes e dos Facebooks e não sei o quê, normalmente não estão ao serviço do Evangelho, estão ao serviço exatamente contra o Evangelho. Então ele diz, se a gente clicar a dizer que gosta ou que subscreve, nós estamos a obrigar o algoritmo a fazer o nosso trabalho. Por isso, na prática se nós subscrevermos, se nós ouvirmos, se nós pusermos like sempre que ouvimos nestas coisas, o próprio algoritmo vai dizer a toda a gente, atenção, ouçam este podcast, ouçam estas palavras, ouçam estas coisas. Por exemplo, uma dos podcasts mais ouvidos nos Estados Unidos no ano passado foi a Bíblia num ano. Isso, podcast de todos, não é? Não foi de nenhum da categoria apenas de religião ou de catolicismo ou de cristianismo, não, era todos os podcasts do mundo. Este foi o mais ouvido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no ano de 2021, o podcast mais ouvido de todos, assim, estamos a falar de comediantes, de como é que se diz, comentadores políticos, de políticos propriamente ditos, não é? De gente que vive só disto, de seguidores e não sei o que, não sei o que mais. Quem foi mais ouvido foi um senhor padre que lia 2 ou 3 capítulos da Bíblia por dia e depois fazia uma pequena apresentação, um pequeno comentário, só para as pessoas irem percebendo cada capítulo dessa que era ouvido. Sim. Por isso, durante um ano,
São podcasts de episódios para aí de 20 minutos, 20 e poucos minutos, e as pessoas habituaram-se a ouvir todos os dias 20 minutos da palavra de Deus. E num ano li uma Bíblia inteira. Ouviu a Bíblia inteira. Em inglês, que de facto é o podcast em inglês, este padre Mike Schmidt. Por exemplo, se nós não tivéssemos mais nada para fazer, ou se a nossa vida fosse sobretudo isto, e se tivéssemos mais ajudas e mais competências e mais não sei o quê, porventura a Sagrada Escritura devia ser um dos podcasts também mais trabalhados por nós. Aliás, nós estivemos a ver os rankings dos podcasts e a boa parte deles tem a ver com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, tem tudo assim. Sim, por exemplo, uma dos podcasts mais ouvidos em língua portuguesa é este 10 minutos com Jesus. Não está apenas em língua portuguesa, está também em espanhol, julgo eu, não é? Tu é que trabalhas lá nessa... Eu falo uma vez por mês. É um conjunto de sacerdotes que a partir... Normalmente, não é obrigatório, mas o obrigatório é rezarmos 10 minutos por dia, não é? Sim. E normalmente o tom é irmos buscar o Evangelho desse dia, ou a Palavra de Deus desse dia em que sai o podcast, e depois, a partir do Evangelho, a rezar e ajudar as pessoas todas a rezar em 10 minutos. Por isso, sim. Eu ia dizer, acho que foi até esta semana, agora que estamos a gravar, que foi apresentado num daqueles programas da Júlia, ou uma coisa parecida. Este podcast precisamente também por isso, não é? Assim, na televisão pública também se apresentou porque de facto tem assim, 100 mil seguidores, não é? Mais ou menos, tem 100 mil downloads Não sei ao certo quantos são, mas sim, de facto é para ajudar, no fundo, não é? Sim, mas é isso mesmo, ou seja, a vontade das pessoas ouvirem Deus, não é? Ouvirem a palavra de Deus, conhecerem a palavra de Deus. Isso surgiu surgiu não, mas foi levado ao auge na Igreja Católica nos Estados Unidos, mas aqui também existem desta maneira assim mais simples, mais comum, a partir do esquema das leituras da missa, mas também a partir deste podcast as pessoas podem rezar em 10 minutos por dia o Evangelho de cada dia. E são parentes porque diga-se de passagem também, cultura de podcast cá em Portugal é relativamente recente, não é? Sim. Enquanto na América já é uma coisa antiga, não é? E não me lembro eu quando passei por lá, não era propriamente podcasts em si, mas as pessoas passavam-se, entre aspas, áudios uns aos outros de qualquer coisa, portanto estavam habituados a ouvir. Nós cá se calhar não tanto, não havia-se tanto essa cultura. Eu acho que era uma melhor maneira que existe, não é? Em vez de estarmos a consumir o que nos dão, não é? Nós vermos o que é que queremos consumir e ouvirmos, ouvirmos o que quisermos, quando estamos a correr, a fazer jogging, quando estamos a preparar o jantar, quando não está a dar nada de especial na televisão e queremos ouvir uma conversa engraçada ou músicas bonitas. Quando estamos em viagem e ouvimos, eu onde ouço mais podcasts é quando estou em viagem ou quando estou nos meus passeios assim, noturnos. E é muito bom porque estamos sempre a aprender, estamos sempre a ouvir outras coisas. E pronto, estamos a falar aqui da palavra de Deus, mas neste próximo ano o Mike Schmidt, na mesma, como é que se diz? Propôs-se fazer o mesmo tipo de leitura, não da Sagrada Escritura, mas agora do Catecismo da Igreja Católica. Dá para imaginar, não é? Todos nós que estamos a ouvir isto, não é? O que é que sabemos dizer, não é? da nossa fé, da nossa doutrina. O que é que sabemos dos preceitos da Igreja, não é? O que é que percebemos da base doutrinal daquilo que é a nossa teologia. Assim, às vezes não sabemos dizer, e depois dizemos, acredita em algumas coisas, mas a gente não sabe como é que pode dizer que acredita ou que deixa de acreditar, não é? Não concordo, mas não concordas a partir de quê? Ou seja, a partir de que tipo de sabedoria, ou a partir de que imagem da doutrina? Por isso, nós também, se conhecermos o que é que a Igreja nos ensina, aliás, a base da nossa fé é este duplo pulmão, estes dois pés. A revelação contida na Sagrada Escritura e a tradição que é pôr essa revelação com a inteligência e com a vida espiritual e em comunhão na Igreja, assistida e guiada pelo Espírito Santo, ou seja, pôr isto tudo no mesmo lugar, ou seja, nós mantemos firmes e direitos neste caminho porque ouvimos a palavra de Deus e porque vamos sabendo as suas consequências. Por isso, este catecismo num ano, por acaso nunca ouvi. Nem eu, mas acho que já foi lançado. Estou a falar um bocado de cor, mas se não está quase. Não, já está, porque está no top, portanto já foi ouvido, não é assim? Então pronto, eu tenho que descarregar para ir ouvir de vez em quando, não é? Até para nos pode ajudar também a fazermos a nossa catequese dos adultos.
Depois, temos assim mais alguns, eu sei, cá em Portugal há uns também muito ouvidos, e foi a partir deste, da Aura Miguel Convida, da Renascença, que eu comecei a ouvir podcasts, né? Eu normalmente gosto muito das conversas que ela tem com os seus convidados, tem sempre convidados interessantíssimos de todos os lados, né? De todos da política, da economia, das artes, das ciências, da vida eclesial, vida missionária, de todas as idades, por isso é uma conversa assim também de meia hora, 40 minutos, muito engraçada, e algumas pessoas eu conheço e por isso também é bom ouvi-las, outras pessoas vão dar a conhecer a partir destas conversas, por isso ainda bem que esta conversa, que é um programa de rádio da Renascença, também está disponível como podcast. Depois temos aqui alguns que a gente ouve, né? Principalmente agora que celebramos missa em inglês, uma daqueles que eu ouço sempre à quarta-feira ou à terça, que agora começou a sair à terça, que é os sermões de domingo, os sermões dominicais do Bishop Barron, do Word on Fire, que pronto, lê o Evangelho e depois também em 10, 15 minutos faz uma reflexão que pode servir também como base para a homilia. Uma das coisas engraçadas que vemos é que estes podcasts nós retiramos dos mais ouvidos aqui em Portugal, nesta semana ou neste mês. E na Apple, portanto na Apple, sim. Mais focalizado. É apenas numa plataforma. Uma das coisas que nós vimos foi que dos 100 mais ouvidos, nós estávamos para aí no 80, não era? Mas a dizer que tínhamos descido para aí 30 posições, por isso já tivemos... Isto é muito volátil, portanto vai assim para cima e para baixo, de uma semana para outra. Mas é engraçado, dos 100 mais ouvidos do cristianismo, só 24 ou 25 é que eram, pelo menos manifestamente, católicos. Mas voltei a ver, afinal era um bocadinho mais, que depois escapámos para aí 20, portanto, mas são 3/4. Não, metade. Menos metade. Então pronto, tu viste com mais atenção, porque eu só vi pelo título e não conseguia perceber, mas pronto, mas metade católicos e metade não católicos. Mas nós na igreja, pelo menos cristãos, praticantes, nós em Portugal temos muito mais católicos do que das outras confissões cristãs, por isso também era bom nós usarmos estes nossos meios assim, do nosso tempo para continuarmos a mesma missão que Jesus confiou à sua igreja. É que às vezes dá-nos que pensar, não é? Quer dizer, nós acreditamos verdadeiramente que estamos na igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo quis, na igreja católica, mas às vezes vemos outros irmãos nossos de outras comunidades eclesiais de fazer um esforço tão maior que nós às vezes para fazer chegar a palavra de Deus, não é? Sim. E portanto, também é assim um certo espicaçar para nós de espera aí, não é? E de anunciar o Evangelho a toda a criatura, não é? Não é só aqui aos meus e que está tudo bem, não, é um envio missionário para todos. Isto é uma dessas formas também para fazer chegar mais longe o Evangelho. Sim. E para isso mesmo. Sim. Para terminar mesmo, uma das coisas que notámos foi que havia... este podcast o objetivo deste podcast é a gente falar sobre tudo. Sim, uma conversa informal. Com convidados, sobre a atualidade, sobre o que nos apetecer falar, não é? E aproveitámos esta conversa para, porventura, aclararmos alguns assuntos, abrirmos outros caminhos, irmos fazendo caminhos juntos, não é? Nesta cultura cristã. Nós temos outro podcast que chama mesmo só Paróquia de Cascais. Este é o podcast Vamos, o podcast da Paróquia de Cascais, mas um podcast que se chama só Paróquia de Cascais, que começou exatamente para dar resposta àquilo que as pessoas também nos diziam. Ou seja, era bom nós podemos ouvir a homilia, nós podemos ouvir os retiros, nós ouvimos as novenas, já nos pediram também para pôr a oração do terço, porventura se calhar até podemos rezar o terço também com à maneira de João Paulo II, ou com cânticos ou tudo, que as pessoas possam pôr, assim como quando estão a andar, vamos rezar, e não estou a rezar sozinho, por isso não me distraio porque estou a rezar com outras pessoas. Por isso este podcast da Paróquia de Cascais tem tudo aquilo que são as nossas orações, as nossas reflexões aqui da paróquia. Fazemos normalmente da missa de sábado à tarde, retiramos a homilia, por isso é uma missa dominical. Sempre que fizermos os retiros ou as novenas ou assim algumas conferências ou palestras, nós também depois retiramos a parte do áudio a parte assim, do sumo, por assim dizer, dessas participações, e pomos tudo neste podcast da Paróquia de Cascais. Por isso vamos ver, ou seja, também é consoante o uso que as pessoas quiserem dar. Houve uma quaresma que nós pusemos as homilias diárias. Isso é pesado. Para isso nós precisávamos ser gente
que tivesse essa disponibilidade. Por isso, consoante também nós aqui, para este podcast, temos sobretudo assim, o trabalho habitual do Martínez, né? Que trata do som. Tudo mais foram trabalhos que as pessoas fizeram, portanto, da imagem, da Catarina, a música, do Pedro, e assim algumas outras participações assim, mais além dos nossos convidados, mas depois para fazer isto todos os dias é um filme, é por isso quanto mais depois pessoas tivermos para trabalhar connosco, será melhor podemos fazer este serviço. Por isso, para terminar, subscrevam. Sim, é assim, para mim, e acho que posso falar por ti também, é-nos absolutamente indiferente no sentido de orgulho ou de vaidade termos um ouvinte ou 1000 ouvintes, ou seja, é absolutamente indiferente. Não é por causa disso. Ou seja, o que nos interessa é que este serviço possa chegar a todos ou possa chegar a mais. E uma das maneiras que a gente tem é muito simples, é só pôr lá um like, acho eu, não é? Ou dizer, quando eu ouço um podcast, pôr subscrever, ou seja, não chateia. Ou seja, não vou ter nem mais nem menos coisas, não vou ter que pagar nada nem não sei o quê. A única coisa que existe é quando alguém de repente está a mexer na internet e quer ver um podcast, vamos lá ver o que é que se fala da fé ou da igreja. Este podcast aparecer logo como uma possibilidade. Ou seja, e para isso quem está a ouvir, subscrever. Quem está a ouvir, pôr gostei. Quer seja no YouTube, quer seja no Spotify, quer seja na Apple, quer seja onde quer que ouçam, onde quer que vejam. Por isso subscrevam, que é uma maneira também desta palavra ou deste anúncio do Evangelho poder chegar mais longe. Muito bem. Então, para terminar, muito obrigado. Podem mandar as vossas sugestões, o que quiserem dizer para este e-mail podcast@paroquiadecascais.org e vamos a isso, a caminho de aliás, neste dia em que isto sair, já estamos no dia da Imaculada Conceição. Sim, faltam 2 semanas e meia para o tempo do Natal. Pronto, vamos a isso, não sei, vamos e esperemos também a vinda de Nosso Senhor. Então pronto, continuem a mandar-nos e-mails, propostas, perguntas, pode ser que a gente possa ainda dinamizar ainda mais estas nossas conversas para poder chegarmos ainda mais longe e continuarmos a fazer este caminho. Vamos a isso. Vamos.